Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Monique Bueno, jornalista aqui do Unisalesiano, e hoje a gente vai abordar um assunto muito importante aqui no nosso podcast, que é sobre Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, para abordar de forma muito bacana, a gente trouxe o doutor Antônio Poleto, que é o coordenador do curso de medicina aqui do Unisalesiano. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, ótimo, obrigado, Monique. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é o câncer de mama. Sim, doutor. Então, vamos começar. Já adiantando, o Outubro Rosa, então, é um mês de dedicação para essas informações tão relevantes, né? Exato. O Outubro Rosa, ele tem uma história relativamente recente, de 1990, quando uma fundação norte-americana, mais precisamente em Nova York, decidiu marcar o mês de outubro como um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, o objetivo maior é que aconteça isso que está acontecendo aqui com a gente, que a gente divulgue para a população os aspectos relevantes do câncer de mama. E existem vários outros meses com várias outras campanhas, né, relativo ao câncer, porque o câncer, não só o câncer de mama, mas ele causa muito estigma. Existe um folclore muito grande, existe uma sensação que essa doença é uma doença sempre fatal, que ela não tem cura. As pessoas nem gostam de falar, né, doutor? Exatamente. A palavra. E esse estigma, ele atrapalha muito os pacientes. Muitas vezes ele impede, ele cria uma barreira para o tratamento adequado e para o diagnóstico precoce, que a gente sabe que é fundamental para aumentar as chances de cura. Exato. Então, o objetivo maior do Outubro Rosa é justamente a gente divulgar, a gente conversar com a pessoa que está próxima da gente e falar dos benefícios que é você fazer um exame de prevenção, você fazer um diagnóstico precoce, você ter um estilo de vida ajustado, equilibrado, que com medidas que às vezes são medidas simples, como por exemplo atividade física regular, e isso ajuda a prevenir o câncer de mama, não só como o câncer de mama, mas outros cânceres também. Sim. Então eu trouxe aqui para vocês alguns dados que são dados relevantes e atuais, né? Bem atuais. Então esse é um dado do INCA, que a gente tem aí uma estimativa de 73 mil casos novos de câncer de mama por ano no Brasil, ressaltando que é uma doença muito frequente no nosso meio, né? Outra questão que é muito abordado, que muitos pacientes têm dúvida, é o que é o câncer, né? E o câncer nada mais é do que uma proliferação de células que se tornam anárquicas e passam a ter um crescimento autônomo. Então, existe uma modificação dessas células. E no caso do câncer de mama, ela se inicia na mama e ela pode se espalhar para o pulmão, para o fígado, para os ossos, né? Aqui a gente trouxe outra imagem ressaltando a importância da mamografia. Então esse é o exame de uma mamografia e essa área mais branca, né, radiopaca na imagem, é uma área de um câncer que ele é detectado pela mamografia e muitas vezes ele é não palpável. Por isso que a gente valoriza o autoexame da mama, mas a gente valoriza muito mais a realização da mamografia e do ultrassom da mama como ferramentas de diagnóstico ativo, né? E aí vem aquilo que eu te falei. Às vezes, o indivíduo, os pacientes, eles têm tanto medo da doença que eles não fazem o exame. Tem medo de palpar tudo. Exatamente. Então, essa barreira do medo, do estigma, é que a gente tem que tentar aliviar, diminuir e estimular que as pessoas procurem, não só em outubro, né? Sim. Mas o ano inteiro, né? Que faça o exame com uma regularidade. A partir dos 40 anos, algumas entidades defendem que seja feito a mamografia e o ultrassom da mama a partir dos 40 anos de idade, outras a partir dos 50, mas isso às vezes tem características que são inerentes de cada família. Por exemplo, se uma família teve um câncer de mama precoce numa pessoa com 40 anos, aqueles indivíduos daquela família devem fazer o exame 10 anos antes, com 30 anos já começar. Então tem alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes, mas em média, em torno de 40
há 50 anos a mulher ela já deve fazer a sua primeira mamografia. Certo. Aqui a gente tem um achado bem importante na mamografia, que são esses detalhezinhos brancos assim, são microcalcificações, que em algumas vezes eles podem significar um câncer de mama de diagnóstico inicial, de diagnóstico precoce, e que também ele não é palpável no exame clínico da mama. Porque também no interior, doutor? Porque ele está no interior e porque ele é muito pequenininho, muito discreto, e na palpação da mama você não percebe nenhum nódulo, você não percebe nada. Por isso a importância de se realizar. Certo. Já nessa outra imagem a gente tem um câncer de mama avançado, né? Então ele cresceu dentro da mama e ele invadiu a pele. Então, infelizmente, num país como o nosso, onde a gente ainda tem uma saúde um tanto quanto difícil o acesso a alguns exames, então a gente ainda vê casos como esse que são... impacta, né? Uma imagem dessa. A pessoa, coitada... São casos que perderam a chance de um diagnóstico precoce. Então, aí já é um diagnóstico tardio, e é justamente isso que a gente quer impedir com esse tipo de campanha, com essa conscientização, que essa paciente, se ela tivesse realizado uma mamografia, ultrassom, ou tivesse feito mesmo o autoexame, ela teria notado esse nódulo antes que ele invadisse a pele, né? Chegar a esse ponto. Exatamente, que ele cresceu de dentro da mama para fora até atingir a pele, né? Outro aspecto muito importante, que eu tenho certeza que você ia me perguntar aí na sua lista de perguntas, é em relação ao risco para câncer de mama, né? Então, a gente sabe que as mulheres têm 100 vezes mais risco do que os homens, mas esse câncer também pode atingir os homens. E os fatores de risco, os principais são a própria idade, é um fator de risco independente, pacientes a partir de 50 anos. Fatores hereditários, que são exceções, né? Então, a gente cita aqui o BRCA1 e o BRCA2, que são genes, mas, na verdade, a maioria dos cânceres não são hereditários. Em torno de 90% a 95%, não existe essa relação de hereditariedade. A própria história de já ter tido câncer de mama, então se a mulher já teve câncer de mama em uma das mamas, a outra mama também passa a ter um risco de ter um novo câncer de mama na mama contralateral. Tem que ser acompanhada, né? Tem que ser acompanhada, monitorada. Pacientes que tiveram a primeira menstruação com menos de 12 anos, que tiveram a última menstruação, a menopausa, após os 55 anos, a primeira gravidez após os 30 anos, o uso de contraceptivos orais, a reposição hormonal na pós-menopausa, pacientes que não engravidaram, pacientes que não amamentaram, pacientes que fazem uso regular de bebida alcoólica. E aqui a gente abre um parênteses, porque a bebida alcoólica não existe uma dose segura, principalmente para a mulher. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito maior ao álcool do que o homem. Olha só. Então, aquela questão de que vai tomar uma dose só por dia, uma dose só por semana e que não tem problema, isso na literatura, nós não temos essa segurança, porque você pode já ter alguns gatilhos genéticos, né, no seu organismo, e às vezes uma dose por semana pode ser suficiente para contribuir para o desenvolvimento da doença. O cigarro, né, o tabagismo, ele é um fator importante não só para o câncer de mama, mas para diversos outros tipos de cânceres, né? A obesidade, o sobrepeso, exposição à radiação. Isso são os fatores que mais são descritos na literatura como fatores que aumentam a probabilidade. Certo. Não quer dizer que obrigatoriamente aquela mulher, aquele indivíduo vai ter o câncer de mama, mas... Porque várias pessoas se encaixam nesses perfis que o doutor falou. Exatamente, mas isso é um fator de risco, é algo a mais que pode aumentar o risco daquele indivíduo ter o câncer de mama. Então, essas pessoas que estão vendo isso que o doutor passou, eu faço uso de bebida alcoólica, por exemplo, a pessoa, eu sou tabagista, eu preciso me
o cuidado tem que ser redobrado nesses casos? Sem dúvida. Qual que é o seu conselho, doutor? O ideal é que diminua ao máximo ou até cesse esse hábito, né? Principalmente o tabaco, né? Que a gente sabe que o tabaco, para a maioria dos cânceres, ele até é mais importante do que o álcool, mas o ideal é que busque um estilo de vida, né? Livre desses fatores, né? Tá. E aqui a gente coloca nesse próximo slide alguns sinais, né? Que são sinais de alerta, que é aquilo que você me falou, né? Quais são os sinais de alerta para a gente não chegar a ficar nessa outra situação que a gente mostrou aqui. Impactante. Como essa paciente que teve esse câncer de mama localmente avançado, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, como a gente falou, nem toda doença ela é palpável, né? Então, o ideal é que você descubra essa doença antes que ela seja palpável. Mas, algumas vezes, isso pode passar despercebido. Então, a gente tem aqui, né, uma cicatriz na pele que está diferente, que não cicatriza, uma saída de secreção de um mamilo, a alteração da vascularização da mama, né? A mudança da textura da pele da mama, ela fica uma textura mais enrugada, o afundamento ou endurecimento da mama, né, criando uma assimetria, alteração do tamanho, a própria inversão ou mudança do formato do mamilo, ou alguns inchaços ou alteração da coloração da pele. São todos sinais de alerta que a gente deve ficar atento. E para isso, é muito importante que a mulher se conheça. Né? Ela tem que fazer essa palpação regularmente, mensalmente, semanalmente. Notar, né, doutor? Exatamente. Porque quando ocorrer uma mudança, ela vai ser a primeira a perceber, né? Ela vai falar, olha, eu não tinha esse nódulo aqui, eu não tinha essa retração aqui nessa minha mama, ou o volume aqui está diferente. Se olhar no espelho, então, é muito importante, sem dúvida. Exemplo, né? Sem dúvida. Se conhecer, se tocar. Eu atendo já há mais de 20 anos no consultório como oncologista, várias pacientes que sequer se tocam de tanto medo. Tem um medo enorme e a gente tenta conscientizar que, na verdade, quanto antes você descobrir essa doença, melhor é o resultado, maiores são as chances de cura, né? Então, essa história que a gente ouve muita gente falar, né? Quem procura acha e tal, é a típica situação falsa, né? Isso não é verdadeiro. Se você procurar, é melhor você achar isso antes que apareça, que você vai fazer o diagnóstico precoce, que a gente sabe que é extremamente importante para chances de cura, né? Não só chances de cura, mas quando você faz um diagnóstico precoce, você melhora tudo, você consegue fazer um tratamento conservador na mama, você às vezes não precisa da quimioterapia como um tratamento após a cirurgia. Então, é tudo melhor quando é precoce. Pensar né? nesse ponto. Exato. Outra questão que é uma dúvida frequente é como que é feito o diagnóstico. Né? O diagnóstico é feito sempre através de uma biópsia, seja por uma ultrassom, antes de chegar nisso, doutor, por exemplo, uma mamografia ou uma ressonância. Um exemplo, a pessoa está no banheiro, se toca. Aí sentiu alguma coisa estranha. Sim. E aí ela deve procurar quem? O médico dela, o médico que ela tiver melhor acesso. Quem tem o SUS, por exemplo? O primeiro médico que ela tiver acesso para ela. Postinho da sua casa. Exatamente. O médico que ela tiver maior acesso, mais facilidade, mais rapidez no acesso, ela vai procurar esse médico e vai relatar o achado, a dúvida, né? E aí esse médico vai dar o prosseguimento na investigação, que em determinadas situações pode ser feito por um ultrassom de mama, que é um exame simples e indolor, uma mamografia, que também é um exame simples, barato e indolor. Em algumas situações de exceção, pode ser feita uma ressonância, que é um exame um pouquinho mais complicado, mas que também não é indicado para todos os casos, né? São para casos selecionados. Mas isso o médico
ele vai indicar a necessidade desses exames. E aquele médico que seja ele lá, um clínico geral, médico generalista que está atendendo pela primeira vez, se ele tiver dúvida, aí ele vai dar prosseguimento para que vá num ginecologista, num oncologista, num mastologista, aí ele vai nas diversas especialidades que podem auxiliar no diagnóstico do câncer de mama, né? Nódulos, como a gente falou, assimetrias, né? Microcalcificações, que são aquelas imagens que a gente mostrou na mamografia, eles normalmente precisam ser biopsiados, né? E como que é feita essa biópsia? Essa biópsia é feita por uma agulha própria, que muitas vezes sente uma picada, que é uma picada bem tolerável, com anestesia local, e que tira um fragmento, tira um pedacinho daquela área duvidosa da mama, como a gente pode ver nessa foto aí, uma biópsia sendo realizada, dirigida por um ultrassom. Isso que eu ia falar, tem ultrassom ali para ultrassom, porque o ultrassom, né? ele permite que o radiologista veja a agulha entrando no local adequado, no local suspeito, no local onde há dúvida se aquilo lá é um câncer ou não. Lembrando que nem todo nódulo da mama, ele é um câncer. É outra dúvida muito frequente. Eu tenho um nódulo, já é um câncer. Não, existem nódulos que são nódulos benignos, né? Então, assim como existe o nódulo do útero, que pode ser um nódulo benigno, existe o nódulo no ovário, que pode ser um nódulo benigno, também na mama, isso também é verdadeiro. E eles crescem por N fatores também, né? Exatamente, exatamente. E algumas vezes você necessita da biópsia para poder discernir se aquilo lá é um nódulo benigno ou se é um câncer. Doutor, e aí você lança a mão desse procedimento. Os nódulos benignos, por exemplo, se são detectados, a pessoa tem que ter um acompanhamento sempre? Depende da característica do nódulo, depende de outros fatores do paciente, depende do tamanho do nódulo. Às vezes ele precisa também, apesar de ser benigno, ele precisa também ser retirado. Outras vezes ele pode ser acompanhado anualmente, né? Quando você já tem uma certeza que aquele nódulo não é um nódulo perigoso, então ele pode ser simplesmente monitorado pelo próprio ginecologista anualmente, por exemplo, de rotina. Exato. Como que é feito o tratamento para o câncer de mama? Então, o tratamento para o câncer de mama, ele envolve, na maioria das vezes, o tratamento cirúrgico, que é a retirada do nódulo, e após a cirurgia, existem as opções de ser realizado a radioterapia, que é como se fosse um raio-x, né? Falando de maneira bem simples, né? E a quimioterapia, que também de maneira bem simples, na maioria das vezes é como se fosse um soro que o paciente recebe, claro, com medicamentos nesse soro. Hoje em dia tem diversos tipos, né, de quimioterápicos, bloqueadores hormonais, imunoterápicos, mas genericamente a gente fala de uma maneira mais simples como quimioterapia, mesmo sendo bloqueadores hormonais ou imunomoduladores, né? E a cirurgia, ela consiste na retirada. Aí também tem diversas técnicas conservadoras, técnicas mais radicais, do tamanho, do local. Que depende do tamanho, depende do local. Hoje em dia é muito comum o cirurgião oncológico fazer a cirurgia acompanhado do cirurgião plástico, porque você já atende as duas situações, você vai buscando a cura do câncer de mama e também a melhor reconstrução estética. Que é um peso para a mulher, né, Sem doutor? dúvida. Então, sempre que é possível, a gente faz o tratamento cirúrgico em conjunto com o cirurgião plástico para atingir melhores resultados, né? Melhores resultados estéticos, né? Não só pensando no oncológico. Aqui o que a gente já tem falado, né? A importância do tratamento precoce é que você consegue evitar as metástases, que aí são células que saem da mama, caem na corrente sanguínea e vão para outros órgãos, exemplificado aí nesse slide, no pulmão, no osso, no fígado, né? Certo. Outro aspecto muito importante é que, muitas vezes, a cirurgia, ela tem a busca
da margem de segurança livre. Então a gente pode ver aqui em um dos desenhos onde a gente tem um nódulo um pouquinho mais branco ali no centro e um tecido normal ao redor. Então isso é uma margem de segurança adequada, que você tirou toda a doença, não sobrou nada. Na outra imagem, a gente tem a tumoração, né, esquematizada aí por esse desenho, que é um pouquinho mais clara, tocando a margem de ressecção. Então, isso é o que a gente não quer. Então, quando você propõe um tratamento para um paciente, você propõe uma ressecção com margens livres de segurança, que é o primeiro desenho, onde a gente tem todo o tecido rosa em volta, livre da doença. Esse é o objetivo do tratamento. Então, muitas vezes, você não tem condições de decidir o tratamento pela sua vontade. Muitas vezes, para eu atingir a margem de segurança, eu preciso tirar toda a mama. Isso que eu ia falar, por isso que tem casos que retiram, Exatamente. Existem casos pra que eu não segurança. tenho a opção, né? Dependendo da localização do tumor, dependendo do tipo do tumor, o formato da mama, o volume da mama, eu não consigo atingir essa margem se eu não tirar toda a mama, né? E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, porque aí a gente vai contra um preceito oncológico e aí que ocorrem os problemas. Se eu passo em cima de um preceito oncológico, que é uma ressecção com margens livres, eu não curo o paciente. Eu vou ter problemas no futuro, né? Então, isso são princípios oncológicos que não podem ser mudados. E a retirada da mama total, é possível colocar prótese depois? Exatamente. Quando existe essa possibilidade, essa opção, nem por isso a paciente ela vai ficar desguarnecida de uma estética, né? Então, a gente vai mostrar aqui no próximo slide alguns resultados estéticos de reconstrução, né, que são feitas no mesmo ato cirúrgico. O cirurgião plástico já coloca a prótese no mesmo ato. Aqui nesse slide, só detalhando um pouquinho a questão da margem livre de segurança, que é muito importante para o tratamento de câncer de mama, não só o tratamento do câncer de mama, né? Os cânceres em geral, eles buscam uma margem negativa, né? Margem livre. E aqui a gente tem um exemplo, né, de um tratamento de uma cirurgia conservadora. Notem que a gente tem aqui uma incisão periareolar e o formato da mama está preservado, né? Apesar de ser uma situação de pós-operatório imediato, você pode ver que tem um micropore ali, um drenozinho ali. Então, isso ela ainda está com os pontos, mas você já percebe que a mama não está tão inchada, né? E que está com um resultado estético bem aceitável, né? Aqui, a gente tem o resultado de uma colocação de prótese, né? E a reconstrução. Então, esse mamilo que está aí, ele é um mamilo reconstruído. Hoje em dia, o cirurgião plástico, ele utiliza técnicas de tatuagem e técnicas de execução de retalhos cutâneo, que o mamilo ele fica muito, muito semelhante a um mamilo natural que não foi operado. Sim, essas técnicas ajudam muito, né? Ajudam muito porque isso diminui o estigma, né? E várias pacientes, elas relatam que após a realização dos retoques finais da cirurgia plástica, muitas vezes elas até esquecem que fizeram a cirurgia. Porque quando ela se olha no espelho, ela vê lá o volume da mama, a simetria, a coloração do mamilo. Então isso ajuda muito na autoestima, né? Ajuda muito que o paciente se recupere, né, desse estigma, né? Então, ressaltando aqui que a gente busca o tratamento precoce. E muitas vezes, para você atingir o tratamento precoce, não é com a palpação da mama, é com a busca ativa, a realização da mamografia e do ultrassom regularmente das mamas, né? Outros detalhes que às vezes os pacientes perguntam bastante é que são alguns mitos, né, que existem sobre o câncer. Como a gente falou inicialmente, o câncer é uma doença que envolve estigma, tem muito folclore, muita gente fala coisas sem saber, né? Muita gente
começa a dar palpite, a opinar sobre situações sem conhecer. Muita gente escreve na internet, né? Agora na questão do Covid a gente teve essa questão do fake news, né? Sem conhecimento algum. Sem conhecimento, sem responsabilidade, né? Então, o que não é verdade? Câncer não tem cura. O câncer tem cura. Na maioria das vezes, 70% das vezes, 80%, dependendo da situação. Deixar claro isso, viu, gente? Sem dúvida. Existem casos que tem 100% de cura, né? Então, às vezes é muito melhor você ter um câncer de mama do que você ter um infarto do coração. Pois é. Mas, no entanto, a maioria das pessoas não tem tanto medo de infarto e morrem de medo do câncer, né? Então é importante a gente deixar claro que o câncer, ele tem cura, principalmente se ele for diagnosticado inicialmente. E cada dia mais com chances, né, doutor? Porque a tecnologia caminhando junto. Sem dúvida, muitas drogas, né, sendo desenvolvidas. Sim. Outro aspecto é que se mexer é pior, espalha, né? Não é verdade? Não vou fazer exames porque quem procura acha, né? Aquilo que Isso é fato. que a gente falou, né? Que desodorante causa câncer de mama. Não existe esse... Então, e essa situação? Também não tem... Não existe esse relato na literatura, né? E outra questão que é muito frequente é prótese de silicone causa câncer de mama. Também não causa não. E também é seguro, não existe isso que são mitos, né? Lógico, né, doutor? Tem empresas também, a gente já viu falar que tem empresas que... o produto não é bom. Sim. Né? Então, é bom a pessoa ficar de olho no mas profissional isso, que ela vai... isso o próprio cirurgião plástico, né? Isso. Ele toma esse Tirar cuidado. Tirar as dúvidas, né? Sim, ele toma esse cuidado de escolher uma prótese adequada e tal. Sim. Mas não causa câncer de mama, né? E aí vem uma pergunta que é muito importante, né? Então, o que eu faço para diminuir a chance de eu ter um câncer de mama, né? Então, aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Não fumar, beber o mínimo possível, de preferência não beber. Praticar atividade física, por exemplo, atividade regular, 150 minutos por semana, seja dividido em 3 de 50, em 5 de 30, desde que seja uma atividade moderada, excelente. Isso já vai ajudar você a controlar o peso, mas também uma dieta balanceada. A reposição hormonal, ela deve ser vista com muito cuidado. Isso né? é um ponto que o pessoal se discute muito, né, doutor? Reposição hormonal. Isso deve ser visto... Cada paciente ele precisa ter essa situação individualizada, né? Porque a gente sabe que alguns pacientes eles têm uma qualidade de vida muito ruim se não fazem a reposição hormonal. E ao mesmo tempo, ele pode ter um antecedente, ele pode ter um risco para um câncer de mama já elevado, e se ele fizer a reposição hormonal, isso pode aumentar ainda mais. Então, normalmente não existe uma fórmula, isso tem que ser discutido individualmente, avaliado os riscos, benefícios, o custo efetivo dessa reposição, né? A amamentação, não se expor à radiação, né? Isso aí a gente tem esse cuidado. Tá. No caso da amamentação, doutor, é incentivo, na verdade, né? Exatamente. A gente incentiva porque amamentar, ele é um fator protetor. Então, seriam essas as principais informações que a gente gostaria de passar. Certo. E aí você fica à vontade. Se você tiver alguma questão aí que a gente não respondeu, que você gostaria de perguntar. Na verdade, eu ia perguntar realmente da reposição hormonal, que cada mulher tem o seu... caso seu. Isso, né, isso deve ser muito bem estudado, individualizado por cada família, cada indivíduo. Não existe uma receita assim absoluta. Certo. No caso daquela atriz, a Angelina Jolie, né? Sim. Ela procurou um médico dela e resolveram retirar as mamas, ovários, por conta desse histórico. Sim. Isso é comum, está sendo comum ou também tem que ser avaliado, doutor? Sim, assim, no Brasil isso não é tão frequente. Mas no caso dela, ela tinha um histórico importante e ela fez a dosagem do gene BRCA1 e BRCA2 e ela tinha uma probabilidade altíssima de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Entendi. Então aí ela optou, foi uma opção de fazer uma cirurgia preventiva, né? Isso, às vezes, isso é feito. Quando a paciente tem um câncer em uma mama, às vezes você já retira preventivamente a mama contralateral, substitui por uma prótese,
né? Já está ajudando. Você já diminui o risco de câncer. Isso não é assim tão realizado no Brasil, por uma série de fatores, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso já é mais realizado do que no Brasil. Certo. E, doutora, os estágios do câncer, também na mama, tem os seus estágios? Tem. O estadiamento do câncer de mama, ele obedece uma regra internacional, a exemplo dos outros cânceres, que ele segue como parâmetro o T, que é o tamanho do tumor, quantos centímetros tem aquele tumor, quantos milímetros, a presença de linfonodos axilares, que é o N, e a presença de metástase, que é o M. Então é o TNM. Certo. É exemplo de todos os cânceres, eles têm esse tipo de classificação. Certo. E aí, quanto menor o tamanho do tumor, quanto menor ou ausente for a presença dos linfonodos, maiores as chances de cura. Então, o estadiamento para o câncer de mama também ele é verdadeiro. Quanto mais precoce, melhor o tratamento, melhor a chance de cura. Tá. E tem uma pergunta legal que eu gostaria de fazer. Como que os avanços na cirurgia oncológica têm impactado positivamente na qualidade de vida, doutor? Então, na realidade, isso já vem acontecendo há cerca de mais ou menos uns 15 anos, né? Que são cirurgias menores, né? Então você faz cirurgias menores, mais delicadas, com maior preservação de tecidos. Você mexe menos cirurgicamente na região da axila, pela técnica do linfonodo sentinela. Antigamente eram cirurgias muito radicais, que deixavam a paciente com uma sequela que chama linfedema crônico. O braço dela ficava inchado. Hoje em dia a gente não utiliza mais essas técnicas radicais. Que bom. São técnicas mais conservadoras. E a própria reconstrução plástica imediata. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, acreditava-se que seria um risco muito grande fazer a cirurgia no mesmo ato operatório. Então, a maioria das pacientes ficavam 2 anos com uma cicatriz, sem a mama, vivendo aquele estigma, e só depois de 2 anos que você fazia a reconstrução da mama. Tá. Eu vivi essa fase no início da minha carreira. Várias vezes as pacientes perguntavam de reconstrução e a gente falava, olha, só daqui 2 anos. Poxa. Isso, a questão de 10 anos mais ou menos, isso mudou. Então hoje a tendência é a reconstrução imediata. Se você tem interesse em fazer a reconstrução, você já faz na maioria dos casos, você já faz no ato cirúrgico. Então a paciente já entra para fazer o tratamento oncológico e já complementa com o tratamento estético. Tá. E, doutor, existem também os mutirões de mamografias. Sim. Né? O doutor aconselha, então, essas mulheres, por exemplo, quando tiver Araçuba, que vão. Sim. Na verdade, é assim, essas campanhas, elas são situações de emergência. O que a gente recomenda é que as pessoas que estejam ouvindo isso adotem essas medidas regulares. Porque, por exemplo, você imagina, você vai agora em outubro, às vezes você não consegue agendar a sua mamografia, porque está todo mundo sensibilizado, está todo mundo querendo fazer a mamografia. A demanda está grande. Está alta, às vezes os mamógrafos da cidade, da região, estão ocupados. Então, o que a gente recomenda é que coloque numa agenda para que anualmente, vá lá e faça a mamografia e o ultrassom da mama, que são exames complementares. Muitas vezes o ultrassom da mama ele é necessário junto com a mamografia, porque ele aumenta a acurácia do exame. Então, principalmente em pacientes jovens, a gente orienta que faça a mamografia e o ultrassom da mama, que isso aumenta a sensibilidade do exame. Jovens, assim. Exato. Pacientes com 40 anos, 45, 50, dependendo da densidade da mama, o ideal é que seja feito os 2 exames, né? E o ultrassom é um exame muito inofensivo e que ajuda muito a complementar o diagnóstico. Então, o que a gente orienta é que o paciente não espere chegar o outubro rosa, né? Que ele já coloque na agenda dele todo janeiro, todo fevereiro, todo dezembro, o mês que ficar mais confortável para ele, ele faça tome essas medidas, né? Certo. E que você que tem, às vezes, uma pessoa ao seu lado que você percebe que talvez ela não tenha tantas chances, né, de orientação ou tanta facilidade de acesso ao médico,
você mesmo não sendo médico, não sendo da área da saúde, você pode questionar, olha, você viu lá a campanha do Outubro Rosa, você fez seu exame esse ano, você tem feito esse exame, você, né? É o que a gente tem feito aqui, né, no Salesiano, por exemplo, na faculdade aqui de medicina do Salesiano, a gente estimula todos os colaboradores, né? Inclusive, a gente às vezes conversa com os colaboradores, né? Esse vídeo vai chegar para eles, justamente para que todo mundo tenha essa consciência. É o boca né? a boca. Exatamente. Né, doutor? É um trabalho entre pares, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa ao seu lado, não custa você perguntar. Você viu esse vídeo, teve essa informação, aí você fez sua mamografia esse ano? Ah, não fiz, faz 2 anos que eu não faço, tal. Então, você tem que estimular. Eu já vou perguntar para minha mãe já. Exatamente. Exatamente. Né? Doutor, e para finalizar, os homens são poucos, né? Sim. A porcentagem é pouca, mas ainda assim existe. Sim, é 100 Qual vezes. É o conselho? É 100 vezes menos frequente, né? No homem, como a mama é menor, ele é rapidamente palpável. Então, e o os homem gordinhos? ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Sim. Mas no homem, normalmente ele faz, como não existe essa regularidade de mamografia no homem, né? A gente só solicita a mamografia no homem quando ele tem alguma queixa, quando ele tem alguma assimetria na mama, quando ele tem um nódo de mama, a gente faz a mamografia no homem. Mas normalmente ele procura o cirurgião oncológico, o oncologista, quando ele tem um nódulo na mama. Quando ele achou alguma coisa, ele... Normalmente, aí você vai fazer toda a investigação, ultrassom, mamografia, a biópsia se for necessária, e opera-se da mesma maneira, tira-se a mama do homem da mesma forma que na mulher. Sim. Então, só que esses casos são bem menos frequentes, né? Então, eles são 100 vezes menor, né? Aqui nessa tuba é raro. É raro. A gente tem alguns casos aqui que nós tratamos, mas você imagina, enquanto a gente tem 76 mil casos novos, se você divide isso aí por 100 né? 7.600. Vai dar 7 mil casos no Brasil inteiro. Brasil, né? Então, é um número pequeno. Mas nós temos vários pacientes já operados aqui na nossa região e é um tratamento, depois que você inicia o tratamento, é um tratamento muito parecido com o da mulher. Entendi. Então, doutor, é o que a gente fala, né? Vamos nos cuidar. Sem dúvida de todas nenhuma. As formas. Exato. Isso é muito importante, que o estilo de vida, como a gente pode ver nesse último slide aqui, né? O estilo de vida é o grande fator que vai fazer a diferença. E isso não é em 1 ano, em 2 anos ou em 3 anos. Isso é um estilo de vida. Uma rotina, né? Para a vida, né? Então, a gente sempre estimula os pacientes a essas questões. Por exemplo, atividade física, 150 minutos, 30 minutos por dia, dá para todo mundo fazer, né? 5 vezes por semana. E isso é tão bom que ele não previne só câncer de mama, ele previne câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de próstata. Então, a atividade física hoje é algo obrigatório. Né? Se você quer ver seus netos se formarem, se você quer ter um pouquinho mais de tempo de vida, qualidade de vida, faça uma atividade física. Tá vendo aí, pessoal? Essa é a grande mensagem, grande conselho, né, que a gente deixa aqui no outubro. Exatamente. Doutor, eu agradeço muito a sua participação. O doutor falou de uma forma muito didática para todo mundo, né, entender, e espero que as pessoas tenham essa consciência, né, de seguir essas dicas valiosas que o doutor Polito passou para a gente. Eu que agradeço, Monique, obrigado, a gente está à disposição. Pessoal, tudo de bom para vocês, muito obrigado pela atenção aí com a gente, tá bom?